Caco 965, Catuípe. A senhora foi chamada como testemunha da acusação um processo que é movido contra Pedro Alberto Zimmermann. A senhora tem algum parentesco com o réu? Não, senhora. Amizade, inimizade? Não, senhora. Então vou compromissá-la a dizer a verdade aqui, juízo, sob pena de falso testemunho. Sim, senhora. Passo a palavra à acusação que arrolou a testemunha. Posso virar a cadeira, doutor? Não. Essa posição, acho que dá, a senhora vai respondendo as perguntas que a senhora vai responder para os jurados, na verdade. Bom dia. Bom dia. Ana, a senhora é policial há quanto tempo? 16 anos. 16 anos? Sim, senhora. E aí em Catuípe há quanto tempo? 8 anos. 8 anos já aqui. Conhece bem a região, então? Sim, senhora. Ótimo. O Pedro está sendo acusado, como deve ser do seu conhecimento, claro, né? Pelo crime de estupro da Maria Eduardo Zambon, o seu homicídio depois e a ocultação do seu cadáver. Tá? Como que a senhora tomou conhecimento desses fatos? Primeiramente através dos populares, porque no dia do ocorrido do desaparecimento da Maria Eduarda, eu não estava de serviço. E no dia posterior, através da conversa com o pai dela, que esteve presente no pelotão, para pedir ajuda para nós procurarmos por ela, e posterior ao recebimento da informação de que teriam encontrado o corpo. Tá. Então, quando do desaparecimento, os familiares dela estiveram no pelotão pedindo auxílio para encontrá-la, foi isso? Sim, senhor, na Brigada Militar e na Polícia Civil. Perfeito. E aí vocês reuniram um grupo de pessoas, como é que foi? Foram as buscas? Sim, o comandante na época reuniu algumas pessoas, alguns policiais, mais tarde, por volta das 23 horas, pelo que me lembro. Isso eu não presenciei, só tenho conhecimento. E fizeram buscas, mas não foi localizado o corpo. No outro dia... Na tarde e na noite ali, no início da noite, é isso? Do dia? Mais na tardinha, tá. Por volta das 19, pelo que eu tenho conhecimento. Cessaram as buscas? Não, cessaram as buscas às 23 horas, tá até bem. às 23. Perfeito. Os populares, me parece que alguns continuaram. Não presenciei. Mas no outro dia, às 6 horas da manhã, os populares reiniciaram as buscas e por volta das 7h30 da manhã, ligaram ao 190 e informaram que havia encontrado o corpo. E aí a senhora estava onde nesse momento? Eu estava no pelotão, meu colega estava abastecendo a viatura na cidade de Juí. Nós abastecíamos a viatura lá. Quem que é o colega da senhora? Sargento Escola, também enrolado como testemunha. Perfeito. E aí, os senhores se dirigiram ao local? Sim, aguardei ele chegar, tomemos os procedimentos legais, avisando a Polícia Civil, o nosso comandante imediato, e nos deslocamos. Chegando lá, se depararam com o quê? Bom, primeiro a gente demorou para chegar, porque o local era de difícil acesso. Entremos em 2, 3 residências e não conseguíamos localizar o tal do mato. Nos deparamos com uma lavoura, o mato era o matagal era no final da lavoura, lá no fundo, tinha uma cerca alta, o arame era de arame liso, mas super bem esticado, então foi difícil até de passar a cerca. Uhum. Passamos a cerca e uns 15 metros adiante encontramos o corpo. Tá. Na estrada, como é que era o acesso para essa lavoura? Rural, né, a estrada de chão batido, como todas as que tem aqui. No entanto, tínhamos que entrar, era a estrada que dava acesso a esse mato, era uma estrada de lavoura, não uma estrada municipal. Então, era essa a estrada que nós não localizávamos. Uhum. Então, tivemos que localizar o proprietário da lavoura, que nos indicou, né, qual a estrada pegar para chegar até o mato. O proprietário da lavoura que fez essa indicação de qual seria a estrada, isso? Na verdade, o proprietário da lavoura foi chamado depois. Algumas pessoas que a gente encontrou na estrada mesmo. Faziam uma indicação por aqui, por ali. Era uma confusão, uns indo, outros vindo. Então, tá. A gente foi se informando assim para conseguir se localizar. Nesse acesso, quanto se andou até chegar ao Nós local? tivemos acesso de viatura porque estávamos com uma viatura 4x4, né? Então, a gente foi de caminhoneta mesmo. Sim, mas se fosse a pé, longe. Tá, mas em termos de distância, assim, dá para ter uma ideia? Eu não sou boa de distância, doutor. Eu não vou falar o que não sei. Tá bem, claro.
chegando ali no final da plantação, ali na lavoura. Sim. Já esse arame que você mencionou. A cerca? A cerca de arame, né? Ela era um marco divisório ali para a mata? Sim, senhor. A cerca delimitava o mato da lavoura. Tá. E esse proprietário, ele acompanhou a brigada, foi junto com os senhores até esse local? Nós não sabíamos quem era o proprietário. Quando nós chegamos ao local, existiam lá diversas pessoas. Populares. Inclusive os pais, pessoas que estavam procurando, amigos. Determinado momento, eu questionei quem era o proprietário ou se alguém conhecia. Então apareceu um senhor porque pedia autorização para cortar a cerca, para poder retirar o corpo posterior, né? Porque senão não teria como. Então ali que apareceu o proprietário, neste momento. Tá. Nesse trajeto, os senhores viram o carro estacionado? Não, senhor, porque o carro estava do outro lado, no outro extremo do mato. Tá. Isso implica dizer que a Maria e o autor, né, vieram do lado contrário, então, que a senhora e o seu colega estavam vindo. Sim. A extensão do mato era grande. Pelo que meu colega afirmou, o mato em si, uns 20 quilômetros de circunferência, alguma coisa nesse sentido que ele me afirmou. O carro estava parado de um lado e totalmente ao extremo, ao oposto, foi encontrado o corpo. Do mato, então o extremo do mato estava um carro e o outro corpo. E o corpo estava próximo dessa área de cerca. Sim, a uns 15 metros. Uns 15 metros. Se formos pensar que a pessoa estaria atravessando o mato, estaria quase chegando à lavoura. A lavoura. A área limpa. Perfeito. Na área ali do plantio, verificou algum corte na cerca, ao menos a olho nu, assim, que poderia ter alguém passado? Não. No acesso que tivemos pela lavoura, lembro que estava seco, né? Era um período de colheita, tinham muitas colheitadeiras no local, então não havia barro, não havia marcas. E populares informaram que naquela lavoura que passamos foi o local onde encontraram a blusa dela. Tá. Mas marcas nem de carros, não existia. Somente aquelas que estavam ali mesmo. A senhora chegou a fazer o trajeto contrário, que teria, não o que a senhora veio, mas o outro? Não, senhor. Até porque era de difícil acesso. Era de difícil acesso, era Sim, vegetação senhora. fechada, mata fechada? Mata fechada, bastante espinhos. E pelo que me relataram, mais adiante, no meio do mato, havia um banhado, uma sanga, como a gente costuma falar, né? Um riacho pequeno, né? Uma nascente. Então, não havia necessidade, até também porque eu precisava preservar o local. Perfeito. Mas, embora não tenha ido no sentido contrário, a senhora visualizando ali... 1,5 km. Do quê? De distância do carro. 1,5 km de distância do carro. Tá. Mas a senhora visualizando o sentido contrário ali da mata, né? Tinha trilha? Não, senhor. Vegetação fechada. Vegetação fechada. Sim, senhor. Embora não tivesse trilha e a vegetação fosse fechada, era fácil caminhar por ali para quem vinha do sentido contrário? Tinha muitas árvores? Não, doutor. Mata virgem. Mata virgem fechada no estrito acepção da palavra, é isso? Sim, não havia trilha, não era um local que havia uma passagem, que pessoas passassem para... Não havia. As fotos do local, inclusive, demonstram isso. Sim. E quem foi que encontrou os objetos ali ao redor? Bom, um rapaz localizou o corpo com a ajuda de um cachorro. Quando chegamos, haviam vários populares. Então, isolamos. E no momento que eu isolei, nós colocamos a fita, isolamos o local, a uns 8 metros de distância, foi visualizado. Então, enxerguei um celular e 2 chaves, que me recordo. E mais abaixo, uns 8 metros, um cobertor, bastante ensanguentado e meio enrolado. Era a cena. Uma coisa distante da outra, é isso? Sim. Tá bem. E interessante, não sei se posso relatar, o relato por favor. É livre? Posso? Pode, por favor. Tanto ao redor do corpo quanto das chaves, as folhas não estavam mexidas.
Explica simplesmente... um pouco melhor para a gente entender Quando o que não estavam mexidos. Pela experiência que tenho, quando encontro um cadáver, quando encontro um corpo, melhor dizendo, em respeito aos familiares, e essa pessoa faleceu no local, a terra é mexida, as folhas são mexidas, há um certo movimento ao redor. No caso da Maria Eduarda não havia, nem dos pertences. Estava retinho, conforme mostra a foto. Então a impressão ali que a senhora teve que o corpo foi depositado ali? Sim, inclusive eu perguntei ao perito. Sim. O perito confirmou isso? Confirmou. Tá. E a distância, a senhora já falou, né? Mas tinha as chaves, o celular, um cobertor espalhados, ou eles estavam reunidos? Considerando o carro de um extremo, o cobertor estava mais próximo do carro, vinha subindo. Primeiro o cobertor, 8 metros acima o corpo, mais uns 8 a 10 metros as chaves e o celular. Tá bem. Eu vou mostrar para a senhora uma foto extraída do laudo. Tá nos autos, doutor. Tá nos autos, doutor. Ver se é isso, que é só confirmar isso que a senhora disse. Se foi essa cena que a senhora encontrou. Pode, por favor. Depois os jurados vão ter acesso a isso. A única coisa que eu discordaria, que eu me recordo, é que os celulares estavam junto com as chaves. Tá. De resto, perfeito. Tá. Inclusive os metros. Inclusive a metragem. Tá bem. E quem foi que encontrou essas chaves, o celular e o cobertor? Eu vi, mas se alguém tinha visto antes, não sei lhe dizer. A senhora mesmo que se deparou ali com esses objetos. Tá. E aí eles ficaram preservados ali, mantidos até a chegada da perícia. Nós passamos o que tínhamos lá, um pedaço de fita, emendamos com outro pedaço e fizemos o que tínhamos na hora para preservar. Né? Havia muita gente no local. Sim. A senhora viu, vamos falar um pouco do corpo ali, como é que ele estava? Como é que era a posição? Bom, a cabeça voltada para o cobertor, nesse sentido estava o corpo. Estava de costas, com as costas voltadas para o chão. Costas para o chão, barriga para cima. Barriga para cima. Braços não estavam lineares, estavam, não sei como explicar, mas um mais dobrado, e outro reto. Uhum. A calça estava arriada. Por inteiro? Não por inteiro. Estava arriada um pouco assim abaixo das nádegas. A parte da frente coberta, então? A parte da frente, a calça um pouco abaixo da vagina, mas a calcinha estava puxada. Uhum. E eu vi também que ela tinha as calças bem sujas, barro. A calça era preta, de um material de malha cotton, que é grudado, né? Como se fosse uma malha de academia. Uhum. Tinha barro até acima do joelho. Ela estava vestindo meias. Em um pé estava intacta e no outro estava rasgada. E aparecia o pé bem cortado, bem machucado de baixo. As meias estavam muito sujas. De brancas estavam marrom de barro mesmo. Bem suja. Mas o busto, não. A barriga estava coberta, o cabelo estava limpo. Uhum. Era mais as pernas, em relação à sujeira mesmo. As mãos estavam machucadas, aparentemente. As unhas, como se fossem roídas, estavam totalmente polidas, assim, como que quebradas, não tinha unha crescida. Uhum. E os dedos estavam comidos, assim, bastante... Eu não sei usar o termo correto, mas tinham ferimentos, pequenos ferimentos nos dedos. E ela já apresentava alguns sinais, assim, de larvas e essas questões que... Né, no nariz e nos olhos. Efeitos cadavéricos, então. Justamente, e tinha um sinal, um hematoma no pescoço. Tá. A senhora sabe quanto tempo demorou os peritos para chegarem depois? Demorou em torno de 3 horas e meia a 4. Demorou. E enquanto Demorou isso... até porque também não achavam o local. Tá. Enquanto isso, quem preservou o local e o corpo? Eu e o sargento Escola. Ninguém mexeu no corpo até os peritos chegarem, né? E tampouco nos objetos ali encontrados. Não, inclusive eu fiquei lá o tempo todo ao lado e o sargento Escola até prestou apoio, pegou a caminhonete, foi até um local para
a Polícia Civil ter acesso, para a perícia ter acesso, para nos comunicar com os nossos superiores, porque lá não pegava sinal, nem de celular, nem de rádio. Tá. Eu fiquei o tempo todo no local. Então os peritos, quando chegaram, analisaram o local e acabaram Sim, finalmente conversaram por conosco. remover o corpo. Sim. E no virar, os peritos viraram ela. Então, no virar, deu para ver que as nádegas estavam desnudas, né? Que haviam hematomas. E nas costas também. Haviam manchas brancas. Eu não sou perita, mas mesmo leiga é o que dizem que é quando ocorre asfixia, né? Haviam manchas brancas nas costas e avermelhadas. Tá bem. O veículo, quem foi que encontrou? Foi a guarnição da noite que eu mencionei ao senhor. A guarnição da noite. Que começou no período da tardinha e se estendeu as buscas até as 23 horas. Perfeito. Encontraram daí o veículo, a mochila, dinheiro e os outros objetos que estão listados no processo. Tá. A senhora, acerca do tênis dela, sabe onde que foi encontrado e por quem? Eu sei que o tênis foi encontrado, não sei se foi por um popular que estava na busca ou por um colega. Tá. Sei que o tênis foi encontrado e entregue à guarnição da brigada. Tá. E o em que tênis local? estava nesse riacho que eu mencionei, que ficava entre meio o carro e o local onde foi encontrado o corpo. O mato ele descia, né? Então ele ficava na parte mais baixa, que é onde corre a água, e depois subia onde foi encontrado o corpo. Então o tênis estava ali embaixo, então. Atolado, Tá. Era distante do corpo? Segundo o colega que encontrou, que nas conversas informais, né, doutor, porque não presenciei, era um meio termo, eu não sei lhe dizer precisamente. Tá. Claro, essa questão de distância eu não é já precisa. relatei. A senhora, quando foi ouvida lá na fase da instrução, chegou a mencionar que o proprietário da terra disse que era cerca de 3 quilômetros, se recorda disso? Não me recordo. Tá. O cobertor, era visível o estado dele? Como é que ele estava? Com bastante... sujo de sangue. Tinha bastante sangue e tinha um pedaço dele cortado. Tá. Era um cobertor velho, sujo de sangue. Se não fosse o auxílio do cachorro ali e seguindo a direção do veículo, teria sido fácil de achar ou até possível de achar esse corpo lá? De forma alguma. Tanto é que as buscas começaram de dia, era um período de colheita, então o sol se punha mais tarde, né? Foram até tarde da noite, passaram várias vezes perto do local. Eu não sei se o senhor conhece mata fechada é muito difícil de achar. Se não fosse o cachorro, teríamos passado ao lado e não teríamos visto. Até porque ela estava perto do lado de uma árvore, estava tudo intacto. Não tinha uma vegetação quebrada, não tinha algo que indicasse que ali estava algo. Bem difícil de achar. Tá bem. Já tinha o odor ali do... Não, senhor. Não tinha nem o odor ainda. Não, foi uma noite fria. Tá. Eu lembro que quando encontrei, observei que ela não estava inchada. Né? E depois, em conversa com os peritos, um deles relatou que possivelmente por a mata ser gelada à noite. Tá. E estava molhado? Tinha chovido? Negativo. Se tivesse molhado, não daria para colher. Perfeito. Colheita de soja, não sei o que era. Eu acho que era soja na época. Sim. E ali, o comentário dos populares já apontavam o Pedro aqui como autor dos fatos? Dos populares, sim. Pelo fato de que ele foi o último a ser visto com ela. Pelo fato de que ele fazia o transporte. E pelo fato de que ele apareceu na unidade, cortado, que inclusive... Os pais foram até lá achando que era a própria Maria Eduarda, né? Então o comentário era esse. E também, posterior, outros comentários surgiram de populares, que já não seria a primeira vez que ele tomava alguma atitude de assediar as mulheres. Mas somente comentários, doutor. Sim, sim. E então, também por conta do carro também dele ter sido encontrado ali, né? Tá bem. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado. Sim, senhor. Pela defesa, Dr. Clóvis ou Dr. Rodrigo.
dia, policial. Bom dia, peço escusas por não virar para o senhor. Não tem problema, faz parte da... Obrigada. A senhora foi ouvida na fase policial? Na fase do inquérito, não, senhor. A senhora manteve algum contato com o Ministério Público ou membro do Ministério Público? Não, senhor, não os conheço. Deixa eu concluir, por favor. Perdão. E relatou alguém com ligação ao Ministério Público ou relatou alguém com interesse na causa? Tudo isso que a senhora nos relatou aqui hoje? Eu não entendi vossa pergunta. O senhor pode repetir, por gentileza? Repito. A senhora conversou com alguém do Ministério Público ou servidor do Ministério Público relatando a eles ou a ele tudo que a senhora nos relatou hoje e relatou já na fase de instrução processual? Não, senhor, somente na fase de instrução processual, perante a juíza aqui presente. Eu lhe falo porque a senhora está sob compromisso e consta como crime conexo na denúncia, que é o primeiro ato processual, já o seu nome como testemunha e esse crime conexo de ocultação de cadáver. Certo? Com toda certeza, com informações que a senhora e o seu colega teriam passado, porque o Ministério Público não ia adivinhar isso, não ia deduzir. Eu vou impugnar a pergunta. Ele está fazendo insinuações. Doutor, dá licença, eu não estou lhe impugnando outra coisa. Doutor, eu estou impugnando. A doutora decide se ela mantém ou não minha impugnação. Só não me interrompa. Eu posso a doutora sabe que ela tem que interromper. Só um minutinho, doutores. Certo? O senhor quer Vamos repetir a aqui, pergunta de uma outra forma, doutor? Eu estou alertando a depoente que ela está sob compromisso. Sim, doutor. Certo? O senhor fez insinuação que ela tinha interesse no Ministério Doutor, Público. O senhor entenda como quiser. Ela entenda não, como o senhor fez insinuações. Você não vai me interromper, eu vou desligar o telefone, o microfone e vou embora. Eu vou começar por esse lado, isso aqui tem que ser muito pacífico, Clóvis. doutor. Nós estamos tratando de um caso social muito grave, nós não podemos puxar para o lado pessoal. Eu vou repetir a pergunta e vou perguntar quantas vezes for necessário, porque eu quero saber como ela veio parar nesses autos. A depoente, só isso. Perfeito, mas se a polícia, deixa eu concluir, doutor, o que eu estava dizendo antes. Ela não foi ouvida na Polícia Civil, não consta ocultação do cadáver com essa formação dela no inquérito da Polícia Civil. Doutor, desculpa interromper, é pelo próprio depoimento dela. Ela disse Mas que foi aonde ao ela local. tirou esse depoimento? Onde foi dado esse depoimento? Eu quero saber, doutor. Não, doutor, foi dado aqui em juízo. Não, doutora. Viu? Eu acho que eu não sou claro em me expressar. Não consta depoimento da policial Grace na fase policial. Certo? A denúncia, até onde eu estudei, antecede a instrução processual. Sim. Consta a acusação de ocultação de cadáver com base em depoimentos que seriam tomados posteriormente da policial e do outro policial que aqui virá também. Certo? Quer dizer, o Ministério Público se antecipou a um fato que não constava nos autos. Na denúncia consta o que não consta no inquérito. Então, o senhor quer fazer alguma pergunta objetiva para ela, Estou fazendo, doutora. Quero Pois saber. não. Tá, eu fiz, se ela não quer responder, não é obrigado a responder. Eu vou chegar a responder? outras perguntas, doutora. Nós vamos debater muito. Vamos debater muito, porque é muito fácil, né? Pelas conclusões aqui. Na fase processual, quando a senhora foi ouvida, a senhora já fez essas afirmações que não são mais do que meras deduções, a não ser que a senhora tenha conhecimento técnico pericial, para afirmar que houve uma ocultação de cadáver. Bom, entre outras coisas, a senhora referiu o seguinte, que ela lutou muito e correu muito, porque as mãos dela estavam todas arranhadas dos espinhos das árvores. Recorda que a senhora disse isso? Doutor, recordo de algumas coisas, mas discordo do modo que o senhor está fazendo essa pergunta. Eu, como policial militar... Doutora, por favor, tenho ou ela imparcialidade. responde ou ela não responde. Não estou aqui para debater com a testemunha. A senhora responde só a pergunta dele. A senhora recorda que disse ou quer que eu leia? O senhor pode ler, por gentileza. Então, esse é o depoimento. Ela estava de sutiã, estava de blusa, não tinha parte do depoimento só.
Não tinha ferimentos na face. Tinha uma luxação no olho direito. Certo? Está no laudo pericial do médico legista. A não ser no pescoço. Concordo. Ela tinha ferimentos no corpo. E não tinha ferimento a não ser nas mãos. Nas mãos ela tinha bastante, as unhas estavam quebradas. Bastante quebradas, os dedos cortados. E ela que teve muito contato, rasgado mesmo. Isso aqui a senhora disse que viu. Sim, eu vi. Eu estou só contrapondo o seu depoimento, porque isso aqui hoje é o momento de nós conversarmos com a comunidade e trazermos a verdade para a comunidade. Tem um laudo pericial que ele é elaborado através do estudo do médico legista. Ele não faz referência a lesões. Nesse sentido que a senhora fez, ele faz referências que havia ali algumas erosões e irregularidades, possivelmente por ação de formigas. Doutor, desculpa, ela disse que não era perita, que até Eu poderia acho ter que- usado mas eu alguns acho- termos que ela não Eu conhecesse, acho que ela falou isso. pensava aí. que era perita, porque ela deu um laudo antes do Ela do disse laudo que não era doutor. perita aqui, doutor, né? Certo, doutor. Doutora, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero mostrar é o seguinte. Se me permite, doutora. Tá? Quando vem alguém depor, principalmente policiais, seja militar ou civil, eles têm uma norma de depoimento. Eles sabem os limites do depoimento dele. As subjeções pessoais, as deduções, não são meios de provas. Ela não pode deduzir, eu quero dizer Mas isso só. espera aí, doutor. Ele Não pode deduzir que houve uma ocultação. O senhor guarda isso para o debate, doutor. Doutor, nós vamos debater em cima dos laudos. Eu estou Mas aí o senhor contrapondo. guarda isso para o debate. Doutor, eu estou Qual que é a contra... pergunta para a testemunha? Doutor, ele não Doutor faz perguntas. Clóvis. Doutor Clóvis. A doutora me pediu um esclarecimento, eu estou esclarecendo. Me permite, doutor? E eu vou dizer uma coisa, doutor. Eu sou muito técnico, tranquilo, já não sou criança. Se for para ficar debatendo com o Ministério Público, então nós vamos seguir. Ninguém pode perguntar nada para ninguém. O Ministério Público não fala comigo, Não, eu falo senhor, com ele. a pergunta tem que ser Doutor, objetiva. Eu vou continuar, se permitir, doutor. Isso, doutor. Porque senão, nós não vamos conseguir esclarecer aos jurados, certo? E à comunidade. Eu quero dizer, é muito fácil alguém vir e dizer o que pensa, Tá. mas aqui no momento da verdade eu tenho que contrapor, doutor. Doutor, E quero chegar só mais vamos um deixar ponto. essa parte para os debates, então, doutor. Não, doutora, eu Não. quero ver se ela vai afirmar, porque ela pode incorrer em falso testemunho, doutora. Não, doutor, eu sei. Eu estou lhe dizendo, lhe pedindo para o senhor fazer perguntas objetivas, então, para a testemunha. Essas outras digressões vamos deixar para os debates. Doutora, mais objetivo do que eu perguntei se ela afirma que viu arranhões nas mãos, ela disse que afirma, e eu estou dizendo para ela que não existiam esses arranhões. Então ela está mentindo, doutor. É só isso que eu estou dizendo. Simples, posso ir direto? Vamos mais uma pergunta, nesse mesmo sentido. A senhora disse e repetiu aqui que, com base na sua experiência de encontrar corpos nesse diapasão, ou seja, de vítimas de asfixia, e que o cenário deve ser outro. Confirma? Negativo. Como eu diria, cenário pode ser outro. Essa frase está estranha, doutor. A senhora acabou de dizer aqui que, com a sua experiência, a senhora percebeu que o solo não estava mexido e que isso não é normal para casos assim. Concordo, doutor, eu sou testemunha. Eu vim aqui para relatar o que vi. Se eu vi as mãos arranhadas, eu relatei. Se eu vi o solo não mexido, eu relatei. Então, a senhora relatou, disse ou não disse? Claro que disse. Então tudo bem. Só a senhora puder responder um pouquinho num tom mais educado, isso que é melhor para todos nós. Eu faltei com a educação com o senhor, doutor? E mais, a senhora disse que viu que as nádegas dela estavam bastante machucadas e ensanguentadas e bastante arranhadas. Recorda que disse isso em juízo? Sim, senhor. Certo. Eu estou lhe contrapondo novamente. O laudo pericial do médico legista diz o seguinte, que na região perianal e anal está com prosseguimento íntegro. Aquelas manchas que a senhora viu são as manchas de coloração normal de um cadáver que está ali. Que a senhora entendeu que as brancas seriam de quem foi asfixiado, as outras a senhora não sabia, achou que não era lesão.
Então, essas deduções infundadas... Doutor, por favor, ela já falou que não é perita, acho que vamos ser urbanos com a Eu testemunha. concordo que ela não é doutor. perita, o que eu não concordo que ela veio dar um depoimento como se perita fosse lá na fase de instrução. Sim. E a senhora recorda que ela estranhou que eu fiz poucas perguntas, mas doutor, o senhor nunca pode fazer poucas perguntas. Aqui é o momento de nós esclarecermos. Não, tá certo, doutor. Isso tudo eu poderia ter dito lá, doutor. Só que não é função minha dizer a ela, é função do Ministério Público, que ela está incorrendo em falso testemunho. Não está, É só doutor. Eu não interpreto Doutor, assim, ela doutor. deu Eu não o estou pedindo depoimento. para ninguém concordar comigo. Eu estou Tá dizendo certo. que ela está incorrendo em falso testemunho. Porque ela está afirmando coisas que fundamentaram um crime conexo, que não são Mas aí verdadeiras. tá E o laudo debatendo, está dizendo que não. antecipando debate, Certo? doutora. Tá. Não, eu Mas estou debatendo porque vocês não me Isso deixam é falar pergunta sozinho. objetiva, doutor. Não, O doutor, Código de Processo Penal é bem doutor, claro. mas eu estou aqui para aprender com o senhor. O senhor me parece bastante experiente, tem menos cabelo que eu, pelo menos. Ah, e o senhor deselegante. Ah, sendo doutor, deselegante com a o delegado testemunha é o senhor que não me comigo. deixa O senhor trabalhar, tem doutor. respeito por mim, então. Não, então O senhor tem me respeito. deixa trabalhar, O senhor tem doutor. respeito, vim querer Doutores. impressões pessoais Doutor, na minha fisionomia. doutor, vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor não tem O respeito? senhor vai me deixar trabalhar ou não vai? A doutora Não, vai o senhor presidir vai, o o senhor senhor não, vai não dirigir, age a conforme senhora o vai- Código de a Processo senhora vai Penal. presidir o ato, vai Doutores, deixar por me fala do meu favor. A senhora vai presidir ou vai Por deixar o doutor favor, presidir? eu vou ter que interromper a sessão, não Eu é acho bom possível, interromper e botar cada um no doutores. seu lugar, doutor. Doutores, O assim, senhor, ó, inclusive, doutor Clóvis. atributos pessoais, tenha respeito. doutor- Eu vim aqui bater Caio. boca com o guri. Guri, Respeito, tá? guri, o senhor Vamos tem lá, vamos respeito pela trabalhar. testemunha, Doutor pelo Clóvis. Ministério Vamos Público trabalhar, e pela instituição do Tem júri. muita gente nos Clóvis. olhando aqui, nos assistindo, e a comunidade precisa saber o que aconteceu. A verdade do que Doutor aconteceu. Clóvis, tudo bem, o senhor pode Eu não vou se admitir referir falta de ao respeito laudo. comigo, nem com o Ministério Depois o Público. senhor não admita comigo. Depois, Doutor quando Clóvis, fizer, o senhor não doutor admitir, agora Clóvis, deixa eu eu já trabalhar. Me pedi deixa para o trabalhar. senhor ser urbano com a testemunha e com o Ministério Público também, doutor Clóvis. Doutora. Eu só quero que o senhor faça as perguntas objetivas para a Doutora, testemunha. pelo amor de doutor. Deus, eu estou sendo urbano, mas estou sendo objetivo. A senhora viu o depoimento dela, ela leu o depoimento dela, que sabe, dá para ler o depoimento dela, que ela deu lá na fase inquisitorial. Ela criou um fato que não consta nos autos pericialmente. Tudo bem, doutor, essa é a sua interpretação. Eu o senhor disse que é falso faz testemunha, a parte. senhora está defendendo. Ela tem advogados aqui. Certo? Vamos lá. Posso trabalhar? Sim. Segundo, a senhora não viu, mas segundo soube, o veículo estava no lado extremo da mata, em uma lavoura, é isso? Sim, mas não visualizei. Como o senhor mesmo disse, apenas fui informada. Segundo a senhora disse, na fase processual, e hoje novamente, o corpo e um cobertor estavam na fase, no local oposto a essa mata, em direção a outra lavoura, correto? Correto, senhor. Certo. Bom, de acordo com o seu entendimento, a sua experiência policial, então, o trajeto percorrido por ambos, réu e vítima, foi do veículo até onde foi encontrado o corpo dela e o cobertor, Doutor, pelo meio da mata. posso responder? Sim, policial. Eu não sou perita, doutor. Como é que eu vou responder essa pergunta? Eu respondo apenas o que eu vi. A senhora afirmou agora aqui também que era época de colheita. Havia muito movimento de maquinário nas lavouras ali próximo? Sim, senhor. Inclusive, próximo ao fato, Próximo ao fato, na lavoura em que entramos com a viatura, não, já havia sido colhida. já havia sido colhido. Então, era um lugar de fácil acesso. A lavoura, transitar pela lavoura é um fácil acesso, né? A lavoura estava limpa, estava sem a plantação, mas era longe da estrada principal. Eu não sei se isso pode se considerar um fácil acesso ou não. Depende do carro que o senhor está. Vocês chegaram, pergunta a senhora e o seu colega, por essa lavoura? Adentraram na mata por essa lavoura? Sim, senhor. O doutor já lhe perguntou, eu só vou reforçar, não havia nenhum indício de que réu e vítima teriam adentrado na mata por esse mesmo caminho, por esse mesmo trajeto, vindo da lavoura para dentro da mata. Conforme disse, não haviam rastros, a cerca estava intacta, não havia como dizer que alguém havia entrado por aquele local. Inclusive, a senhora disse que para chegar ali tiveram que abrir, além da cerca, picada com facão. Sim, senhor.
a senhora não teria condições de entrar sozinha, caminhando, sem o corte da cerca e o uso do facão. Teria condições, mas foi feito para a retirada do corpo. Eu não sei se o senhor já esteve em locais assim, doutor. Não, eu comecei há pouco. Mas é chamada funerária e é trazido um caixão de plástico e é difícil carregar, então tem que abrir o local. A gente faz uma picada para espaçar. A senhora disse que a senhora afirmou, respondendo ao Ministério Público, que percebeu que o corpo foi ali largado, já corpo, pelo estado do terreno ao redor. E que a senhora comentou com o perito e o perito concordou com a senhora. Lembra? Recordo. Certo. A senhora, que tem vasto conhecimento nesta área, inclusive com as demais autoridades envolvidas, certamente sabe o nome do perito? Não, senhor. Os peritos nunca são os mesmos. Eu lhe pergunto isso porque, a pedido da autoridade policial, os policiais fizeram um laudo, os peritos elaboraram um laudo pericial 51.521, onde está, inclusive, o croquis que foi mostrado agora há pouco. E esse é o trabalho pericial. Esse é o trabalho de quem estuda para ser perito, esse é de quem especializa para ser perito. E não há aqui qualquer referência, e isso é a obrigação do perito, porque, embora eu não tenha acompanhado tantos fatos violentos como a senhora, pelo que a senhora diz, eu tenho conhecimento do que é o ambiente de um delito, o perito muito mais, e tudo é descrito, inclusive localização de imóveis, quando é em área urbana, ou dentro de algum imóvel, formas ou não de gotejamentos, de pingo, de assacamento de manchas de sangue no chão. Perito é perito para isso. E não há qualquer referência nesse laudo da possibilidade de que o corpo tenha sido depositado ali, trazido de outro lugar. E por isso eu gostaria de saber qual é o perito que ele disse e não escreveu. Ela disse que não sabe, doutor, qual é o perito. E eu estou contrapondo ela novamente, doutor. Eu não sei, doutor. Porque muito eu acho isso, achei aquilo, e a policial despreparada sabe que não pode dizer isso. Doutor, quem tem a obrigação de nos narrar o local dos fatos, o ambiente dos fatos, as provas periciais é o perito, não é policial nenhum. Tá certo, doutor. Principalmente o policial militar, que tem a obrigação só de isolar o local e preservar. E tanto é que ela foi, vou dizer assim um termo mais chulo nosso, escogitar coisa que não era da esteira dela, que alguém mexeu na chave no celular e ela não percebeu, que o perito não ia modificar o ambiente. O perito nunca faz isso. Tá. Mais alguma pergunta para ela, Bastante doutor? pergunta, doutor. Ótimo. Entrando na mata, conforme vocês entraram. O primeiro encontro de vocês foi, obviamente já havia sido encontrado por outras pessoas, mas a primeira visualização foi o corpo da vítima. Isso É uma pergunta. Sim. Entrar na mata e encontrar. E o cobertor estava mais para o lado da cerca ou para dentro do... Para dentro do mato. Para dentro do mato.